número de mulheres candidatas nas eleições deste ano é recorde, chegando a representar 33% dos concorrentes. Mas o crescimento feminino na política tem desacelerado. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a cientista política Denilde Holzkar. Holzkar, é isso, né, Denilde? Falei certo? Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. É Holzhacker. Nossa, Mas com tudo certeza eu bem. ia falar errado. Holzhacker, agora sim. Obrigada por falar com a gente. Uma ótima tarde para você. Bom, esse assunto é importantíssimo, né? Uma vez até que a gente tem a população de mulheres maior do que a de homens aqui e é a que tem menos representação em relação aos homens, eu tô dizendo, né? A gente vê que tem essa queda que está acontecendo. Isso se dá a qual motivo especificamente? Ao desânimo das mulheres em concorrerem ou aquele fato de que as mulheres só são colocadas ali para cumprir uma legislação eleitoral que de fato não tem investimento, elas não são cabeça de chapa. A que você acredita isso? Bom, boa tarde a todos e todas. Olha, primeiro eu acho que o dado é bem importante, né? A gente conseguiu manter e avançar, mesmo que desacelerando, a gente tem aí um número acima da cota que é de 30%. Então, mostra que os partidos já têm aumentado o esforço para atrair mulheres, mas ainda não é suficiente o número de mulheres, o equilíbrio entre homens e mulheres ainda está longe de ser alcançado. E tem estudos que dizem que para a gente ter esse equilíbrio vai demorar pelo menos uns 140 anos. Mas o fator central, Marcela, da dificuldade das mulheres entrarem na política é bastante institucional. Tá? Os partidos, eles escolhem candidatos que vão ser competitivos, que vão ter chance de elevar o número de votos por partido, e isso dá não só eleger os candidatos mais competitivos, mas também aumentar o coeficiente eleitoral e garantir um número maior de pessoas eleitas dentro do partido. E aí as mulheres, elas têm mais dificuldade, né? Elas não muitas não têm estrutura partidária, não têm ainda uma presença forte na política e acaba sendo preterida por outros candidatos que possam ser mais competitivos. E, de outro lado, há também muitos estudos que mostram que as mulheres têm uma resistência em participar, né, de buscar participar do processo eleitoral. Então, também, isso, mesmo que os partidos abram espaços, ainda é difícil cooptar, né, trazer as mulheres para o ambiente político e elas passam a ser mais ativas. Então, é uma série de fatores que influenciam. Os partidos, de fato, têm feito pouco para que as mulheres tenham espaços maiores, que elas possam ser de fato competitivas, porque a gente, apesar desse número alto de mulheres candidatas, ainda temos uma baixa representação, né? Então, desses 33%, a gente conseguiu e consegue aí eleger 12%, 15%, dependendo do estado. Então é preciso avançar mais, é preciso fazer com que essas mulheres tenham um espaço, de fato, nas legendas, tenham recursos. Todos os estudos mostram que é essencial para uma candidatura ser competitiva e eleita, ela ter recursos e financiamento dentro do partido para, de fato, conseguir alcançar os mais diversos eleitores. Então, esse é o nosso dever ainda e é um papel que a sociedade tem de pressionar os partidos para que eles, de fato, deem espaço para que essas mulheres sejam eleitas. Denilde, você falando sobre representatividade, me veio a cena ontem, a posse de Alexandre de Moraes, quando a gente viu ali na bancada, na mesa principal, nenhuma mulher. Formado majoritariamente, né, completamente só por homens, brancos, heterossexuais, como a gente vê essa falta de representatividade. Ainda nessas candidaturas femininas, como foi, qual é a avaliação, como está também as candidaturas de mulheres pretas? Olha, o número de mulheres pretas aumentou também, né? Então, o dado, na verdade, todo o número de pessoas, né, se identificando como pretas e pardas aumentou nessa eleição, então isso também se reflete
na questão de gênero, mas ainda elas sofrem do mesmo problema e ainda sofrem um agravante, né? Tem menos espaço, tem menos recursos, são candidatas que dependem de apoio das suas comunidades para conseguirem recursos, né? Com vaquinhas coletivas, com apoio nem sempre do partido, então ainda também bastante limitado, mas há uma expectativa de que a gente tenha aí um número maior de pessoas eleitas que tragam a agenda da representatividade muito forte. Acho que não só, viu, Daniel, com relação às mulheres pretas e às mulheres em geral, mas também com grupos LGBTs. Então há também uma expectativa de que esses grupos, que pessoas que representam a causa LGBT também têm aí um aumento de presença nas campanhas, no debate público, consequentemente conseguindo um número maior de pessoas eleitas. Denilde, acho que além também dessa questão dos partidos não investirem, de não terem o empenho como tem, por exemplo, em candidaturas de homens, tem uma questão muito estrutural, né, da nossa sociedade, de como que as mulheres são vistas hoje em dia, né, por mais que a gente já tenha evoluído muito, ainda tem uma série de obstáculos, né, que a própria mulher se vê com mais dificuldade de falar, eu vou concorrer, eu vou ser candidata e vai para cima. Tem uma questão assim também que é difícil também de vencer, né? Essa questão das diferenças de gêneros e das barreiras, né? Algumas barreiras visíveis, né? Que é a dificuldade dentro do partido, da institucional, a gente vê que é uma barreira, mas também tem as barreiras invisíveis, que são as barreiras dadas pelo contexto social em que as mulheres estão, pela percepção da sociedade. Há ainda uma grande dificuldade do eleitor no Brasil entender que as mulheres elas têm um papel ativo e os estudos em outros países, o Brasil é um dos países com mais baixa participação de mulheres na política, mas países que têm uma alta participação de mulheres na política, que são desde os cargos mais altos, como presidente, como governadoras e os cargos como prefeita, então todos os níveis mostram que as mulheres elas têm uma capacidade de atuação em políticas públicas muito efetiva, porque tem um olhar diferente, tem uma proposição diferente em termos como usar o recurso público, como pensar em políticas que vão além das políticas ligadas a gênero, né, que afetam somente ao público feminino, mas políticas gerais para a sociedade. Então, ainda há no Brasil uma certa desconfiança, mas os estudos mostram o contrário, de que quanto mais mulheres, quanto mais diversidade na política, melhor o resultado das ações públicas. Então, acho que é um papel também dos partidos darem esse espaço para que as mulheres, de fato, mostrem a sua capacidade de atuação política e de resolução de problemas públicos. Perfeito. Nós conversamos com a Denilde Roushacker, cientista política. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Eu que agradeço. Boa tarde.